Questão 85, Enem 2022. No ano de 2015, o Brasil enfrentou uma grave crise hídrica. O diretor da empresa de abastecimento de água e saneamento do estado de São Paulo afirmou no dia 27 de janeiro de 2015 que não estava descartado um possível racionamento em toda a capital. Segundo o diretor, para ampliar a economia de água praticada durante esse período, em uma semana seria necessário escolher 2 dias não consecutivos para fornecimento de água e nos demais 5 dias seria interrompido o fornecimento. De quantas maneiras diferentes podem ser escolhidos os dias para fornecimento e para interrupção de água nessa semana? Então, olha só, você vai trabalhar com uma semana cheia e aí você tem que escolher 2 dias para ter fornecimento de água e os outros 5 dias não vai ter fornecimento. A gente vai usar uma codificação para a questão aqui que vai ser o seguinte, ó. A gente vai usar o F para poder representar o fornecimento e vamos usar a letra I para representar a interrupção. E aí, tem essa questão de não poder escolher 2 dias consecutivos. Então, eu vou exemplificar aqui 2 casos que poderiam acontecer. Então, imagina que a semana aí, ela começa no domingo, né? De fato, ela começa e vem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Uma configuração possível seria, sei lá, eu colocar para fornecer no domingo e depois só na quinta-feira, de forma que no restante da semana não teria água, tá? Isso aqui é uma configuração válida, porque o fornecimento não está em dia consecutivo. Por outro lado, se eu, por exemplo, coloco na terça e na quarta o fornecimento, isso aqui daria problema para gente. Isso aqui não seria válido, porque aqui eu peguei dias consecutivos. E aí, o método que a gente vai utilizar aqui para poder resolver essa questão vai ser uma solução destrutiva. O que é a solução destrutiva, né? Ou desconstruída, tanto faz. A gente vai fazer o cálculo como se não tivesse restrição. Depois a gente vai fazer o cálculo justamente do que não pode acontecer, que são os dias consecutivos, e aí a gente subtrai os valores para deixar só os que podem. E isso é porque se a gente tentar fazer direto o que pode acontecer, vai dar algumas complicações, a conta vai ficar um pouco mais enjoada, tem muito detalhe. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer então é o total, no caso, sem nenhuma restrição. Então, total sem restrições. Então, nesse total sem restrições, o que a gente está fazendo é, a gente vai estar ordenando, né, escolhendo aí a posição de 2Fs, que são os 2 dias de fornecimento, e de 5 letras Is, que são as interrupções, tá? Então, basicamente, isso aqui, quando a gente fala de ordenação, a gente está falando de permutação. Se você já estudou esse conteúdo, você vai lembrar que permutação é uma ordenação que você faz de uma determinada quantidade de objetos. No caso aqui, a gente tem ó, um total de 7 letras, só que eu tenho repetições. Aqui eu tenho duas, são 2Fs, né? E eu tenho 5 Is. Então eu vou ter repetição. Então imagina que eu quero formar, isso aqui vai lembrar questões de anagrama. Eu quero formar anagrama usando 2Fs e 5 Is, tá? E aí eu estou ordenando exatamente a semana. Para poder ordenar 7 letras, a gente sabe que a gente usaria o 7 fatorial, tá? Ou se você quiser representar com a fórmula, é a permutação de 7. 7 fatorial. Que é o quê? O que é o 7 fatorial? É 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, até o 1, que na verdade você está posicionando cada letra no dia da semana, tá?
Só que como tem repetição, o que acontece quando tem repetição? Se eu trocar uma letra por ela mesma, por uma letra que é igual a ela, se eu trocar um F por um F, a sequência não muda, né? A sequência é a mesma. Os Fs não são diferentes. Eles são o mesmo F. São dois, mas está diferente. Então, nesse set vetorial, eu estou contando essas trocas de F com F, de I com I. Não são sequências novas, são sequências repetidas. E aí eu tenho que tirar as repetições. Eu tenho que tirar as repetições dos dois Fs e dos 5 Is. 5, né? Estranho, né? 5 Is. Para isso, a gente vai dividir. Você desconta, como em cima foi multiplicação, para descontar eu vou ter que fazer uma divisão. Então você tira a ordenação dos dois Fs, 2 vetorial, e tira a ordenação dos 5 Fs, dos 5 Is, desculpa, 5 fatorial. Agora é questão de abrir essa conta. Se eu fosse abrir aquele 7 fatorial, ficaria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, só que eu não preciso continuar essa conta. Por quê? Porque embaixo tem um 5 fatorial. Então eu posso interromper aqui e representar esse 4, 3, 2, 1 lá no 5 fatorial. Embaixo eu vou abrir o 2 vezes 1 e eu vou deixar o 5 fatorial desse jeito que está. Por quê? Porque eu tenho multiplicação em cima e embaixo e tem o mesmo valor. Posso cancelar. Eu também posso dividir aqui o 6 e o 2. Vai ficar 3 em cima e 1 embaixo. E quando você multiplica 7 por 3, você vai encontrar 21. Então, se eu não colocar restrição, eu consigo fazer 21 distribuições desses 2 dias de fornecimento. E, consequentemente, os 5 dias de interrupção. Agora o que a gente vai fazer é justamente o contrário do que eu quero. Eu quero agora com 2 dias consecutivos. Tá? O fornecimento vai ser em 2 dias consecutivos. Já que ele vai ser em 2 dias consecutivos, o que vai acontecer? O F vai estar coladinho no F, vão estar juntos. Não vai ter nenhum I entre eles. E com isso, eu posso tratar esse FF como uma letra só. É um conjunto, tá? Vou até destacar aqui. Isso aqui é um conjunto fechadinho, tá? E é isso que a gente vai considerar. E aí os outros Is estão separados, juntos, enfim. Eles estão livres ali, tá? Aí repara que agora a gente tem, diferente do anterior, nós temos 6, aí entre aspas, letras. E agora a gente só tem essa repetição aqui de 5, tá? Então na hora de montar a nossa conta, vai ser uma permutação de 6. Lembra que eu estou tratando o FF como um só. Então isso aqui seria 6 fatorial. Só que eu tenho a repetição dos 5 Is. Então aqui eu vou ter que tirar esse 5. Então eu vou dividir por 5 fatorial. Vou abrir o 6. Vai ficar 6 vezes 5. Vou interromper o fatorial para poder cortar com o de baixo. E aí sobrou só o 6. E aí pronto. Então a gente tem 21 combinações possíveis. E dessas, 6 está o fornecimento em 2 dias consecutivos. O que a gente quer é o que sobra. Então você pega os 21, tira os 6 que não podem, e aí vai dar 15. Então eu consigo distribuir de 15 maneiras diferentes, sem que tenha 2 dias consecutivos. Então a resposta correta vai ser a letra C.